A paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um devocional diário de hoje. E o tema do nosso devocional é: não se deixe ser paralisada. Livro de Números, capítulo 12, versículo 15, diz assim: Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Nessa manhã eu orei a Deus e pedi que me desse uma palavra nova. Uma palavra que viesse de encontro com aquilo que nós precisávamos ouvir. E me veio à mente a passagem da rebelião de Miriam e Arão contra Moisés. E quando estava lendo a passagem, os meus olhos foram atraídos por esse texto, por essa parte específica do texto. E o Espírito Santo falou profundamente ao meu coração sobre companhia, sobre ambiente. Aleluia. Existem companhias, pessoas, ambientes que nos fazem mal, que nos paralisam. Com quem nós temos andado, quais os ambientes nós temos estado. Existem pessoas e ambientes que estão cheios de lepra, e isso tem paralisado a nossa vida. A passagem que lemos diz que Miriam foi corrigida pelo Senhor através da lepra. Ela ficou leprosa porque se rebelou contra a liderança escolhida por Deus, e então precisou ser levada para fora do acampamento. Mas por causa dessa situação de Miriam, por causa da lepra, por causa da condição de saúde de Miriam, o povo precisou ficar parado no mesmo lugar por 7 dias, até que a lepra deixasse Miriam. Ou seja, a punição, a paralisação não veio só por causa de alguma coisa que o povo fez, não. A lepra de Miriam, a paralisação da vida de Miriam, paralisou a vida do povo também. Tem pessoas que têm vidas paralisadas. Pessoas leprosas, que estão leprosas por causa das suas próprias atitudes. E elas têm paralisado a vida de quem está ao seu redor. Porque a lepra pode tomar uma pessoa, mas a condição dela leprosa vai prejudicar aqueles que estão ao redor. A lepra de Miriam não só prejudicou a vida de Miriam, mas aqueles que estavam ao redor. O povo precisou ficar parado. O povo estava numa jornada rumo à terra prometida. O tempo era crucial, até porque quem gostaria de passar mais tempo do que o necessário no deserto? Mas por causa da lepra, ou melhor, por causa de alguém que carregava a lepra e poderia contaminar o ambiente, houve uma estagnação, não só na vida do leproso, mas na vida de todos do ambiente. Isso porque pessoas leprosas não trazem o mal apenas para si, mas para o ambiente. Às vezes, nós não nos damos conta, mas muitas das vezes nossas vidas estão estagnadas, meus irmãos, em todos os sentidos. Seja o nosso ministério, seja a nossa vida pessoal, seja a nossa vida profissional, está estagnada simplesmente porque estamos convivendo com pessoas que contaminam o ambiente com suas lepras. Estamos convivendo com leprosos. Pessoas leprosas são pessoas que trazem contenda, pessoas que sempre disseminam a palavra de confusão, pessoas insatisfeitas, pessoas que sempre vê o lado negativo, pessoas que mais te desencorajam do que te impulsiona, pessoas que não estão na sua vida para somar. E isso é triste, porque às vezes essas pessoas não vão ser pessoas estranhas, vão ser pessoas do meio da nossa parentela, do meio da nossa comunidade de fé, do meio da nossa amizade. Pessoas que são difíceis de abandonar, porque às vezes é um parente, é um familiar, às vezes é uma amiga de infância, um amigo de infância, às vezes é um irmão da igreja que congrega tantos anos com você, mas é leproso,
Está leproso. E a condição de lepra está trazendo paralisia para a tua vida, porque ela pesa o ambiente. Ela dissemina contenda, fofoca, confusão. Ela te desencoraja, ela mina suas energias. Sabe aquela pessoa que quando chega no ambiente, você fica paralisado, você não consegue ter ideias, você não consegue... Às vezes você fala, poxa, eu tenho tantas ideias, eu tenho tantas coisas para fazer. Sabe, eu sou tão animada, mas quando eu tô com essa pessoa, me faz um mal, me paralisa. Esse lugar me paralisa. É sobre isso. E enquanto nós não tivermos coragem de deixar esse ambiente, essa pessoa, a gente não vai progredir. Eu não estou dizendo que nós não devemos amar. Não é sobre isso. Eu não estou dizendo que você tem que odiar, que você tem que se afastar no nível de não ajudar. Eu estou dizendo, evite. Não permita que o que elas fazem, o que elas falam te atinjam e te paralise. Crie uma barreira, peça ao Senhor para te revestir com uma barreira que faça com que o que vem daquela pessoa não te atinja. Não é sobre deixar de amar, não é sobre deixar de ajudar. É sobre evitar a convivência. É sobre se afastar de alguns ambientes. Lembra de lembra de Abraão? A presença de Ló trouxe confusão e, de certa forma, a paralisação da sua promessa. Deus tinha coisas maravilhosas e grandiosas para revelar a Abraão, mas ele só revelou depois que Abraão se separou de Ló. Deus só revelou a imensidade daquilo que ele tinha a fazer na vida de Abraão depois que Abraão deixou Ló. A atitude de deixar não veio de Ló, veio de Abraão. Assim é você. Pessoas leprosas não vão te deixar. Você que precisa deixar. Você que precisa sair. Você que precisa evitar. Você que precisa se resguardar. Depois que Abraão se afastou de Ló, então o Senhor revelou as coisas grandes que ele tinha a fazer. Minha irmã, não insista em permanecer ao lado de pessoas e lugares que só te fazem mal, que só te paralisam. Não insista em manter essa convivência, essa unidade com pessoas que só te fazem mal, que só te paralisam. Não vale a pena. Se afasta, se proteja. Ore a Deus para te ajudar, para te direcionar. Porque existem, sim, pessoas que é quase impossível de você manter uma distância. Então, ore ao Senhor para Ele te resguardar. Para Ele criar uma capacidade em você de não se deixar abater por essas pessoas. Que te desencoraja, que te desestimula. Que não te faz crescer. Só te diminui. Só te contamina. Com palavras, com contenda, com fofoca. Que essas pessoas não venham exercer influência sobre a tua vida. Ore a Deus, faça a propósito, Senhor. Não deixe essas pessoas, esses locais que eu preciso estar. Não deixe que eles me influenciem de maneira negativa. Não deixe que esses ambientes leprosos, nem que essas pessoas leprosas venham me contaminar. Mas preserva a minha saúde espiritual. Preserva a minha saúde emocional, Senhor. Amém, minhas irmãs? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Cuidado. Começa a avaliar. Será que a tua vida não está estagnada por causa dos ambientes, das pessoas que você tem mantido na sua vida, que você tem estado? Começa a pedir ao Senhor para te revestir, para te resguardar, para te direcionar, para te ensinar a evitar, a sair, para te dar força para sair de ambientes que muitas das vezes você está tão agarrado emocionalmente, mas está te fazendo mal. Vamos orar? Pai, essa manhã eu rendo glórias, graças a Ti por essa palavra. Senhor, talvez não era a palavra que eu queria falar,
ou o que as tuas filhas queriam ouvir, mas essa é a palavra. E se o Senhor falou, é porque o Senhor precisava que nós ouvíssemos. Pai, existem pessoas que são tão queridas, amadas, mas são leprosas. Carregam nosso sangue, mas são leprosas. Traz confusão para a nossa vida. Traz tristeza para o nosso coração. Nós devemos sim orar como o próprio Moisés clamou a Ti para o Senhor tirar a lepra de Miriam. Que nós viemos sim orar para o Senhor tirar a lepra desses ambientes, dessas pessoas, mas enquanto eles estiverem leprosos, não deixa paralisar a nossa vida, Senhor. Não deixa contaminar nossa mente, não deixa. Não deixa nos fazer mal. Às vezes estamos tão alegres e os leprosos vêm e tiram nossa alegria. Sempre é assim, Pai. É difícil, porque às vezes é um irmão, às vezes é um primo, às vezes é um amigo de infância, às vezes é uma pessoa tão querida e nós não vamos deixar de amar. Mas tem vezes que a gente precisa se afastar, deixar, porque nos faz mal, porque dissemina coisas ruins em nossas vidas e a gente não quer ser paralisada por isso. Então nos dá sabedoria nessa manhã, Jesus. Nos dá sabedoria, Pai, para que nós possamos agir da maneira certa, para que nós venhamos amar, orar sim, ajudar sim, mas saber manter a distância. Nos reveste, para que nós não venhamos ser atingida por essa lepra, contaminada por essa lepra. Nos dá força para orar, interceder por essas pessoas. Nos ensina, Espírito Santo, a interceder da forma certa, para que eles também venham ser livres dessa lepra, para que eles possam viver as suas promessas também. Assim eu te oro nessa manhã, Pai, entrego esse dia nas tuas mãos. Te agradeço pelo fôlego de vida, por essa palavra gloriosa, que essa palavra venha falar ainda mais ao coração das tuas filhas. Nos cobre com teu manto, nos cerca com tua muralha de fogo, guarda a nossa casa de toda lepra, de toda confusão, de toda contenda. Guarda o nosso coração, blinda a nossa mente, em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, assim também como nós liberamos o perdão aos nossos devedores. Assim eu te oro, Senhor, já te agradeço, em nome de Jesus, amém.